A gente conclui hoje essa jornada com Jesus, lembrando de todo esse período que nós tratamos, desde quando ele aparece até quando ele se entrega. E embora hoje seja o fim, hoje também é o começo. O que Jesus termina dizendo está consumado, na verdade é o início da história da nossa vida eterna, da nossa vida plena e abundante que ele nos trouxe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o momento mais importante de toda a história da humanidade, e por que você deveria considerar a sua fé em Jesus como teu Salvador algo maior do que qualquer outra coisa, especialmente se você nunca fez isso, se você nunca disse que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Mas até mesmo você que já fez isso, que frequenta a igreja há muito tempo, que não para de ouvir sobre esse assunto, como isso pode ser renovador hoje na sua vida? Mais uma vez, cada um de nós tem uma experiência. Eu estava aqui durante a oferta, cumprimentando muitos irmãos que vinham aqui com o coração disposto a ofertar, com um sorriso no rosto, observando como nós somos muito diferentes uns dos outros em tantos aspectos, não apenas fisicamente, mas no jeito, na voz. Cada um de nós tem uma experiência de vida diferente. A sua experiência é bem diferente da minha, e talvez você tenha tido experiências ruins, inclusive com Deus, inclusive com a igreja, inclusive com outros cristãos. E quando eu falo para você hoje reconsiderar a sua fé em Jesus, eu digo isso apesar de alguns cristãos que você conheceu, que você pensa, não é um bom exemplo para mim. Apesar de alguns cristãos com os quais você fez negócio e se arrependeu, né? Porque pensa, como é que pode alguém ser cristão e ter esse tipo de atitude? Apesar dos exageros que eu e você já vimos na igreja cristã, apesar dos escândalos que às vezes a Rede Globo, né? Ou então o jornal, qualquer coisa, vai mostrar como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso. Você já percebeu que quando alguma coisa acontece que é um escândalo, que é um crime, alguma coisa, não se toca na religião da pessoa, a não ser que ela seja evangélica, né? Fulano de tal, entre aspas, ou entre parênteses, evangélico, fez isso, fez aquilo outro. Apesar dos escândalos, apesar de como você vê a Bíblia, porque talvez em algum momento você entrou na universidade, entrou numa faculdade, e lá um professor conseguiu provar para você, por causa de alguns detalhes no Antigo Testamento, porque que tudo que você acreditava que era a base da sua fé, de repente é derrubado completamente, porque não faz sentido, tem algumas contradições. E você começou a repensar se a Bíblia realmente é o que nós aqui acreditamos que ela é. Apesar da sua experiência ruim na igreja, porque talvez alguém tenha ofendido você, talvez alguém tenha, de alguma maneira, ferido você, apesar das dúvidas que você tem sobre o cristianismo na história, como é que Deus permitiu que aquilo acontecesse ou aquilo outro? Apesar das dores que você tem na sua vida, talvez você tenha perdido alguém ou sofrido algum mal e você não tenha uma resposta, apesar das orações que você fez e não teve respostas, apesar das perguntas que você tem que não tem respostas, e o pastor não tem respostas, os pastores não têm, e talvez você nunca venha a ter as respostas. Apesar disso tudo, eu quero que hoje você pelo menos reconsidere, sendo você alguém que já decidiu que Jesus é o teu caminho, sendo você alguém que nunca tomou essa decisão, seguir Jesus, simplesmente por causa de uma coisa que aconteceu. Porque, ouça, a base da nossa fé, a base da fé cristã não é, ou não são os cristãos. A base da fé cristã não é o comportamento dos cristãos. A base da fé cristã não é uma oração respondida, não é ter todas as respostas para as nossas questões, mas a base da fé cristã é o que nós celebramos praticamente todo domingo aqui, especialmente no primeiro domingo do mês e mais ainda no domingo de Páscoa. Seria muito legal pregar isso no dia de Páscoa, quem sabe eu repito. Mas vamos trazer a Páscoa para novembro, só um pouquinho? Você pode celebrar a Páscoa comigo hoje? Alguém diz amém? A Páscoa resolve o que eu chamo o grande mistério da história.
que acontece na Páscoa, naqueles 3 dias, resolve essa questão. Por que você está chamando de mistério, pastor? Porque talvez você ache que eu estou exagerando, mas se você for muito cuidadoso e pesquisar os movimentos históricos que causaram grandes mudanças, não há uma explicação plausível para a igreja. Você sabia que nesse momento, e no decorrer desse domingo, e de cada domingo, há milhões e milhões de pessoas em todo o planeta, adorando, celebrando, se reunindo no nome do que o mundo achava que era apenas um carpinteiro judeu, que teve uma vida pública muito pequena, 3 anos e meio, numa época que não existia imprensa, não existia escrita, a imprensa escrita para divulgação, comunicação de massa, não existia rádio, não existia televisão, não existia YouTube, e esse homem, ele opera num raio máximo de 50 quilômetros, ele não viaja para muito longe, ele fica numa região mais ou menos concentrada no mesmo lugar, um homem que nunca escreveu um livro, e ainda assim 1/3 da população mundial está, nesse fim de semana, reunida em seu nome. E vão erguer as mãos, e vão cantar músicas, e vão falar com ele em línguas que você nunca sequer ouviu, mas são pessoas que têm a sua vida completamente dedicada a Jesus Cristo. E não há um argumento plausível que explique isso, esse grande movimento começar tão pequeno e nunca parar de crescer, e ser hoje talvez o maior de todo o planeta. A não ser, a única maneira de explicar é o que acontece naquele domingo de Páscoa. Por exemplo, você já ouviu falar, com certeza, nesse nome aqui. Você sabe quem é esse cara? Quem já ouviu falar em Nero? O que você sabe sobre ele? Ele é famoso porque ele era um imperador romano. Todo mundo sabe essa parte? E você sabe o que ele fez como imperador romano? Você sabe tudo que... Você não sabe nada, nem eu sei muito bem. Você sabe uma coisa que Nero fez. E uma coisa que ele fazia constantemente, que era perseguir e mandar matar cristãos. E se Nero nunca tivesse feito isso, talvez a gente nunca ouvisse falar dele. Como muitos outros imperadores, muitos outros estadistas, muitos outros grandes líderes de outro canto do planeta, a gente nem sabe o nome. Mas a gente sabe o nome desse cara não porque ele foi um imperador, mas porque cristãos entraram no caminho dele. Passaram, e ele foi um perseguidor, ele mandava realmente, usava cristãos para comida de leão, né? E fazia as coisas mais bárbaras com cristãos. Como é que pode Nero ser um imperador, uma pessoa tão grande? O império naquele tempo era quem mandava no mundo inteiro que se conhecia. O imperador era o grande homem, as pessoas acreditavam que ele era um deus. E a gente não sabe nenhuma lei que ele estabeleceu, a gente não sabe nenhuma reforma que ele constituiu, mas ainda assim ele é famoso por matar cristãos. Você percebe? Não é interessante que o imperador romano hoje não passe de um detalhe na história do cristianismo? E esse cara também veio antes de Nero. Esse é o primeiro imperador de Roma. Uma pessoa formidável, porque esse sim fez grandes reformas. Ele que instituiu o Império Romano, César Augusto, e com certeza foi alguém muito marcante no seu tempo, reinou durante 40 anos, mudou o cenário da civilização daquele tempo, mas mais uma vez você não sabe de nada que ele fez. Eu e você não conhecemos, a não ser que você seja um professor de história, a não ser que você seja um grande estudioso, mas todo ano no Natal o nome de César Augusto é mencionado. Não porque ele era um imperador, alguém importante, ou por causa de alguma coisa que ele fez. Ele é apenas um detalhe na história do nascimento de um carpinteiro da Galileia. De um homem que não governou nada, não chegou a lugar nenhum, foi público por 3 anos, foi crucificado pelo filho adotivo de César Augusto. E ainda assim, o nome dele só existe na história por causa de Jesus. Como é que é possível que durante... eu passei uma aqui, não botei.
possível que por cerca de 400 anos, depois da crucificação, será que eu não botei? Não. Depois que Jesus foi crucificado e ressurgiu, ressuscitou, a igreja começa, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E você sabe o que são 400 anos? Cerca de 400 anos. Não 10, 30, 40, 100. 400 anos não existia uma Bíblia. E a igreja não apenas sobreviveu, mas se estabeleceu e não parava de crescer sem ter isso que eu e você temos. Hoje de manhã a gente celebrou com muita alegria mais um ano letivo terminado, concluído pela nossa EBD. Sou grato a Deus por todo mundo que se envolveu, todo mundo que participou, mais uma vez, todo mundo da equipe. Você gosta de ter uma EBD aqui na igreja? Eu curto demais. Desde que a gente começou, a EBD é muito importante. Não existia EBD naquele tempo, sabe por quê? Porque não tinha o B da EBD. Eles não se reuniam todo domingo para falar de algo que havia sido escrito a respeito de Jesus. Na escola bíblica não existia uma Bíblia. Ninguém naquela época, nos primeiros 400 anos do cristianismo, ninguém fazia o que eu estou fazendo hoje. Dizendo para você, como eu faço todo domingo, pega a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, abra em Efésios, abra em João, abra em Gálatas. Porque não existia um Novo Testamento. Pensa um pouquinho sobre isso. Como é possível a igreja ter sobrevivido a isso? Mas a igreja sobrevive. Como ela sobreviveu ao Império Romano? Como ela sobreviveu ao judaísmo? O judaísmo era uma religião muito mais organizada, maior, mais forte. E o judaísmo olhava para aquele pequeno grupo que estava se levantando, eles começam a se denominar o caminho. A primeira igreja tem esse nome. E eles pensam que é uma ameaça, por quê? Porque o que esses caras estão fazendo, esses ditos cristãos, é roubando aquilo que a gente tinha começado. Nós temos uma aliança com o nosso Deus e eles estão dizendo que eles têm uma nova aliança com o mesmo Deus. Para eles não era admissível, tentaram destruir desde o início, nunca conseguiram. Lá no início, tanto o Império Romano quanto... Hoje eu estou desastrado, peraí. Tanto o Império Romano quanto os judeus se reuniram para aniquilar esse movimento. Mas hoje, o que sobrou do Império Romano são só ruínas. Não existe mais. E ouça, existem muito mais cristãos do que judeus ortodoxos, ou até mesmo judeus. O que aconteceu? Como é que a igreja chegou até aqui? A resposta para essas perguntas são a razão porque eu acho que você hoje deve considerar ou reconsiderar crer e seguir a Jesus. É o maior mistério da história. O que não é mistério é como grandes movimentos e grandes religiões começam e se estabelecem e são perpetuados. Todos os movimentos têm traços em comum. Tudo que é necessário é um líder aparecer, um líder bem carismático, com uma mensagem nova ou aparentemente nova, que apela para um problema acontecendo no cenário cultural. Isso aconteceu em toda a nossa história. As grandes mudanças que aconteceram no mundo, no Brasil, em qualquer outro lugar, alguém se levantou, percebeu um problema e o povo todo aspirava porque alguém se levantasse finalmente para resolver aquele problema. Existe um pouco disso acontecendo no nosso cenário atual, por conta de tanta corrupção que a gente vê. É uma esperança, uma expectativa de que, quem sabe, nós vamos viver dias diferentes. Você sabe do que eu estou falando? Mas a história inteira teve isso. Um líder que se levanta e percebe que o povo precisa ser liberto de alguma coisa, ou precisa causar uma revolução e transformar alguma coisa. Consegue traduzir as aspirações de muitos. E que, se existe alguém que está no poder, vai tentar resistir e impedir o avanço, mas quanto mais tenta impedir, mais aquele movimento cresce. E agora aquela verdade, aqueles valores já foram absorvidos pela massa, está todo mundo completamente convencido pelos argumentos, e finalmente aquele líder morre, porque sempre tem que morrer. No final, ele morre. E depois que ele morre, o que acontece? As pessoas mais próximas decidem que precisa manter aquele sonho vivo. Embora ele tenha morrido, vamos pegar tudo que ele falou e continuar disseminando. Vamos manter essa chama acesa. Nós precisamos manter viva aquela verdade. E aquelas ideias vão se perpetuando de geração em geração. Isso acontece o tempo todo.
É assim que o mundo muda o tempo todo. E um exemplo clássico é esse que eu coloquei aqui, o islamismo. É uma história muito interessante do profeta Maomé, que ele viveu mais ou menos nessa época aqui, de 570 a 632, no século VI. E antes de Maomé aparecer no cenário árabe, você sabe, a gente não sabe muito disso, mas as nações árabes adoravam ídolos. Eram nações politeístas, como existem muitas na Ásia, em alguns outros lugares da África, da Europa. Eles adoram vários deuses. Mas um dia, um jovem, que mais tarde ia ser conhecido mundialmente como o profeta Maomé, entrou numa caverna, disse que Deus chamou ele lá para conversar com ele, um anjo aparece, conversa com ele, e ele recebe uma mensagem, recebe uma palavra, e ele começa a compartilhar aquela mensagem com as pessoas mais próximas, com a sua família, com os seus vizinhos, com a sua aldeia, e todo mundo fica impressionado porque aquilo é muito novo, mas atende um apelo emocional muito forte, porque existe uma aspiração por mudança, por transformação, e de repente esse cara se transforma num líder, e todo mundo percebe que ele é muito carismático, e em pouco tempo ele tem uma multidão de seguidores. E cresce, e o islamismo não para de crescer, não tem esse nome naquela época, mas daqui a pouco ele constitui um exército. E agora eles haviam conseguido fazer, Maomé conseguiu fazer algo que ninguém tinha conseguido, transformou as tribos árabes de politeístas em monoteístas. Eles agora vão adorar somente um Deus. E nasce a religião dos muçulmanos. Maomé morre em 632 por causas naturais. Mas os seus seguidores sabem que precisam continuar aquilo que ele começou. E aí, se você for ler a história, você vê o que acontece. Família, amigos discutem sobre qual deve ser a liderança. Alguns dizem que deve ser alguém da hereditariedade, um filho ou um neto dele, ou um sobrinho. Outros dizem que não, deve ser uma questão mais política. E nascem os xiitas e os sunitas. Mas o que acontece é que eles não param de crescer. Não interessa, pode ficar tranquilo, não vai cair na prova que eu estou falando. Mas muçulmanos conquistam toda aquela península arábica, Palestina, grande parte do que a gente chama da Terra Santa, o norte da África, em parte da Europa, na Espanha principalmente, se tornam uma religião mundial. E é uma história fascinante, e é uma história que faz todo sentido. Ele morreu deixando ensinamentos que foram continuados, que foram passados de geração em geração. Se você for procurar em todas as civilizações tem alguém parecido. Houve um movimento muito importante que aconteceu nos Estados Unidos no século passado, que era o movimento dos direitos civis, dos direitos humanos, que era do pastor Martin Luther King, famoso. Martin Luther King Jr. O que acontecia é que os negros, eles já estavam cansados, depois da escravidão, serem tratados como uma outra classe de pessoas. Não tinham direitos iguais. Para a gente hoje é estranho até pensar nisso, mas a gente sabe que isso é realidade e ainda tem reflexos até hoje. Mas era tão grave, tão absurdo, e de repente se levanta esse homem muito carismático, com ideias muito legais, e o que ele tem de mais interessante que é estabelecido é que ele decide uma revolução, uma libertação sem violência. E essa era a grande arma daquele movimento, sem violência. Tristemente, ele foi morto violentamente, foi assassinado. Mas o que ele ensinou, o que ele estabeleceu, as suas ideias, os seus princípios, não morreram junto com ele, foram perpetuados. As outras pessoas em volta dele deram continuidade, e a nação americana, e até a brasileira e outras do mundo ocidental, foram transformados por esses valores, por esses princípios, embora ele tenha morrido. E mais uma vez, isso se repete por toda a história. E eu não vou mais contar nenhuma história para você. Mas eu queria que você pensasse, será que não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Que depois que ele nasceu, viveu e entrou no seu ministério e fez tudo o que ele tinha que fazer e finalmente foi morto, os seus discípulos devem ter percebido a necessidade de manter as suas palavras vivas, o seu sonho vivo. Então os discípulos devem ter ido ao redor ensinando o que Jesus havia ensinado. Mas se você for observar, isso não é o caso, porque não é possível. E nenhum historiador sério pode abraçar essa teoria, porque
E aqui está realmente o que eu considero o grande mistério da história. Porque aqui estamos nós, em 2018. Eu, você e um monte de gente espalhada por esse planeta, sentados ou então de pé, celebrando a esse homem. E nós sabemos que sim, 1/3 da população mundial está seguindo a Jesus. Nós sabemos que isso começou muito pequeno, um punhado de homens muito simples, seguidores de Jesus, que de uma maneira que a gente não sabe explicar, conseguiram sobreviver ao primeiro século, conseguiram sobreviver ao Império Romano, conseguiram sobreviver ao judaísmo, e foram se multiplicando de tal maneira que alguns anos depois, haviam pequenas congregações ao redor de todo o Mediterrâneo, onde o mundo começou. E 2000 anos depois, aqui estamos nós. Nós sabemos que isso aconteceu porque é inegável. A pergunta é como isso aconteceu? Porque não se encaixa no padrão dos outros movimentos que trouxeram mudança na história. Vou explicar para você. Maomé tinha uma mensagem para ser perpetuada, Martin Luther King também e muitos outros líderes. Mas a razão número 1, porque no caso de Jesus é completamente diferente, não se encaixa, é especialmente por causa da mensagem de Jesus, que hoje a gente continua ensinando, falando, a gente fala sobre as parábolas, sobre o que ele prega lá no Sermão da Montanha, mas não faria o menor sentido para eles pregarem as mensagens de Jesus depois que ele morreu. Em primeiro lugar, as mensagens de Jesus não defendiam uma independência ou uma revolução, como os outros líderes. E o povo, os judeus, estavam sendo dominados por Roma. O que todo mundo queria é que um líder se levantasse com uma mensagem de independência, uma mensagem de libertação, uma mensagem de revolução. E todo mundo acreditava que era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava conquistando toda aquela multidão. Você lembra quando ele entra em Jerusalém, vai todo mundo esperá-lo e proclamá-lo rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas não era isso que Jesus queria. Frequentemente, os fariseus e outros colocavam Jesus numa posição contrária a Roma. Você é contra Roma. E Jesus simplesmente respondia, não. A gente deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, mas você está falando de um outro reino, você quer estabelecer um outro reino. E Jesus simplesmente responde, sim, mas o meu reino não é desse mundo. Não tem nada a ver com esse mundo. Pilatos, pode ficar tranquilo. Roma pode dormir tranquila. Eu não sou uma ameaça. Eu não quero estabelecer um reino nesse mundo. Meu reino não é desse mundo. Jesus não era contrário à lei judaica. Ele reafirmava. Ninguém conseguiu cumprir a lei que ele mesmo, só ele conseguiu. E ele pega o patamar da lei e joga mais alto do que todo mundo. Não apenas ele estabeleceu. Ninguém poderia dizer que ele era contra Deus. Ele era tão a favor que ele colocava o que Deus tinha estabelecido no lugar mais alto. A sua mensagem, com certeza, não tinha nada a ver com as aspirações do povo de uma revolta, de uma revolução, de uma libertação. Em segundo lugar, a mensagem de Jesus era centralizada nele mesmo. Leia sua Bíblia, você nunca vai ver Jesus convidando os seus seguidores, convidando os seus discípulos ou o povo que está ouvindo, para confiarem e acreditarem no seu discurso. Ele nunca convida as pessoas para acreditarem simplesmente no que ele está falando, mas ele instrui os seus seguidores a confiarem nele. O tempo todo. É isso que torna o cristianismo, o estabelecimento do cristianismo e o seu crescimento absolutamente inexplicável, a não ser pelo que nós celebramos na Páscoa. Tem um momento em que Jesus está com seus discípulos, num lugar chamado Cesareia de Filipe, que tinha recebido esse nome, que tinha mudado de nome, porque foi um presente dado César, ao imperador, ao seu filho. E todo mundo sabia quem era César. Ele, claro, era a pessoa mais famosa daquele tempo. Jesus senta com seus discípulos, nesse lugar, sabendo que era um lugar especial onde César era considerado Deus ou um filho de Deus. E Jesus pergunta, quem é que as pessoas dizem que eu sou?
Não sei se foi a única vez que ele perguntou, mas foi uma vez que foi registrado. E os discípulos falam: algumas pessoas acham que você é o profeta, que você é João Batista, que você é isso, aquilo. Ok, e quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz: eu acho que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus poderia muito bem chegar para Pedro e falar: calma, rapaz, né? Não é assim também, né? Vamos devagar. Legal, você está me elogiando, mas vamos... Não, Jesus fala exatamente isso, Pedro. Você falou exatamente, e não apenas você falou certo, não foi nem você que falou, Pedro, foi o Espírito que falou através de você. Está estabelecido, e Jesus fala algo que você não vai ouvir em nenhum momento antes, e dificilmente depois. Ele fala sobre uma palavra que eu e você conhecemos bem, igreja, e é o primeiro momento que ele fala isso. Eu te digo que tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra, sobre o que você acabou de falar, sobre essa revelação, eu estabelecerei, eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que sobre essa verdade, que todo mundo olhava e não via diferença para as outras pessoas, parecia ser um homem comum, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Sobre isso, toda a igreja será estabelecida. De fato, foi o que aconteceu. No primeiro culto que a gente começou a falar dos 90 dias, eu lembrei de falar para você que João Batista, quando está batizando as pessoas no Rio Jordão, vê Jesus, e ele não diz, ele poderia falar assim: olha lá, gente, olha para aquele homem lá, olha, ele é o cara que vai explicar tudo para a gente. É ele que vai nos ensinar as melhores lições da nossa vida. Não, João fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que se fala a respeito de Jesus está centralizado na pessoa dele, não no que ele diz no seu discurso. Não eram as ideias de Jesus que trouxeram problema para ele, mas era quem ele alegava ser, quem ele dizia que era. Há um momento que eu acho muito interessante, a gente pouco explora. Quando Lázaro morre. Lázaro é uma das poucas pessoas na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus tinha intimidade, tinha uma amizade muito forte. Alguém chega para dar notícia e fala: aquele é quem você ama, aquele amado seu, aquele seu amigo querido, morreu. Ou então a notícia diz que ele está muito doente. E João, que está narrando isso, vai escrever sobre esse episódio. De repente alguém fala, Jesus diz: olha, nós não vamos agora não, vamos depois. Jesus, o senhor entendeu o que está acontecendo? Alguém que você ama muito, que ama muito você, uma família muito querida, precisa de você. Nós não vamos agora, vamos daqui a 4 dias, né? Daqui a 3 dias. Jesus vai, e a gente às vezes não entende isso. Por que ele não foi logo? Por que ele esperou o coração de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, ficar completamente despedaçado para finalmente aparecer? Depois que elas já sofreram e choraram a morte do seu irmão, sem Jesus presente para pelo menos consolar, para pelo menos confortar, ele chega tanto tempo depois. Não já aconteceu comigo, com você? E a gente se decepcionou porque aparentemente Deus se atrasou. Aparentemente ele não chegou na hora que a gente queria. Eu acho que João deve ter se perguntado: será que eu escrevo isso? Porque não está pegando bem para Jesus, né? E Marta e Maria usam a mesma expressão para falar com Jesus, algo que eu e você talvez já falamos. Jesus, se você estivesse aqui, se você tivesse chegado mais cedo, se você estivesse, mas você não atendeu o nosso pedido, você não respondeu às nossas orações. E o que Jesus diz em seguida para 2 irmãs que acabaram de perder o seu irmão, que já estava sepultado há 4 dias, que estavam ainda chorando. Por que isso aconteceu? E será que a gente não deveria ser imune a esse tipo de coisa, tendo alguém como amigo, como Jesus, assim? Jesus poderia muito bem dizer para elas: olha só, Marta, olha só, Maria, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que significa a vida após a morte. Eu vou ensinar um pouco para vocês sobre o que é a ressurreição. Não. Jesus abre os seus lábios e diz: eu sou a ressurreição
e a vida. E aquele que crê não no que eu disse, não no que eu falei, não no que eu penso, não nos meus princípios e ideias, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nessa verdade hoje? Não sei se você sabe onde eu estou querendo chegar, mas tudo que Jesus falava era dele. Tudo era. No livro de João, dezenas de vezes vai aparecer a expressão: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou. E o problema da mensagem de Jesus era ela, ele é o centro da sua mensagem. Há um momento em que seus discípulos chegam para ele e falam: Jesus, você fala do Pai o tempo todo, é tão maravilhoso, que comunhão, que vida você tem, mostra-nos o Pai, não precisa mais nada. E ele fala para quem pergunta, ele, Filipe, diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com você, você não percebeu? Quem me vê, vê o Pai. Tudo aponta para ele. Jesus não veio deixar para seus seguidores uma coleção de leis, uma coleção de parábolas, para que eles possam passar para a próxima geração. Não, tudo que ele falava apontava para quem ele era. Tudo se resumia na sua pessoa. Eu sou, eu sou, eu sou. E aí ele vai e morre. E quando seus discípulos o viram morrer, eles viram também o movimento de Jesus morrer junto com ele. Não tinha como, ouça isso, preste atenção, vamos pegar todos os ensinamentos de Jesus e vamos passar para a próxima geração, vamos contar para os nossos filhos, vamos contar. Não existia como. Não faria o menor sentido, porque tudo que ele ensinava era a respeito dele mesmo. Não existia isso. Nenhum ensinamento de Jesus agora fazia sentido. Eu coloco da seguinte maneira: quando Jesus morreu, ninguém mais acreditava na sua mensagem. Não tinha por que acreditar. Toda a sua mensagem se resumia na sua pessoa. Ninguém mais, não dava mais para levar a sério tudo que ele havia declarado, porque tudo que ele havia declarado era sobre a sua pessoa, e agora a sua pessoa não mais existe. Quando Jesus morreu, o movimento morreu junto com ele, porque ele era o movimento, ele era a mensagem, ele era o centro de tudo. A questão não era os princípios que ele ensinou, as parábolas que ele contou, as ideias que ele queria disseminar. Não, tudo isso era sobre ele. E mesmo antes de Jesus morrer, até os seus seguidores mais próximos acabaram se dispersando. E eu acho isso sensacional para as pessoas céticas que têm dificuldade em acreditar no relato bíblico, têm dificuldade de acreditar naquelas verdades. As mesmas pessoas que nos apresentam a história de Jesus, elas apresentam a si mesmas como pessoas tão covardes. Pensa eu e vocês, quando você tem que contar uma história para alguém e você não é o herói da história, você não está muito bem naquela história, você consegue arrumar um jeito de não ficar tão mal na história, né? Você conta de algum jeito para amenizar a sua pessoa, porque afinal de contas é você que está contando. Se eu fosse inventar uma história sobre Jesus para manter aquela história viva, e eu estou no meio da história, eu arrumo um jeito de ficar legal, de não ser retratado como um covarde. Mas a Bíblia diz que todos fugiram, e eles fazem questão de não deixar esse detalhe de fora. Você sabe por quê? Que eles contam exatamente lá a verdade e não têm o menor medo de se exporem, porque foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que eles viveram. Pedro, que era o cara mais próximo de Jesus, ele e João, Pedro, né? Pedro começa não acreditando, depois ele começa a acreditar em Jesus, no final da história ele deixa de acreditar. E quando uma menina pergunta para ele: mas você não estava com Jesus? Ele diz que nunca conheceu Jesus. E é por isso que eu acho muito fácil acreditar que isso é um relato fiel do que aconteceu. Se eles tivessem fabricado isso, alguém teria sido herói. Pedro é praticamente quem está ditando o livro de Marcos. Ele poderia escrever lá, pode botar aí: quando todo mundo se dispersou, eu fiquei do lado dele, eu não abri mão. Quando ele foi à cruz, eu fiquei lá do lado.
e o tempo todo estava perto de Jesus. Não, não, não. Pedro fala, eu fugi e eu fiz pior, eu neguei que eu o conhecia. Pedro foi o menos fiel de todos. Na crucificação não havia cristãos. Após a crucificação não havia mais nenhum seguidor de Jesus. Porque não dava mais para aquilo fazer sentido. Messias não morre. O Filho de Deus não pode ser morto. Ninguém pode crucificar alguém que se diz a ressurreição e a vida. Esse é o mistério. Como é que isso acontece? E tudo morre junto com ele. E 300 anos se passam, 300 anos mais tarde, e o próprio imperador de Roma legaliza o cristianismo e ele mesmo se converte a Jesus. Como é que isso pode acontecer? A resposta não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, mas tem tudo a ver com aquele domingo de Páscoa. É Ele que resolve tudo. No domingo, pela manhã, após a crucificação. Primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Você sabe, Maria Madalena, junto com outras mulheres, foram lá para mais uma vez preparar o corpo de Jesus, né, para o seu sepultamento, para embalsamar. Você sabe por que Maria Madalena e outras mulheres foram? Porque a Bíblia conta que antes tinha ido Nicodemos e José de Arimateia para fazer o mesmo trabalho. E as mulheres sabem que o homem não deve ter feito um bom trabalho, elas vão lá para fazer de novo, para ver se agora fica certinho. E no versículo 2 diz assim, então, primeiro ela percebe que a pedra tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Você sabe de quem ela está falando? João. Ele que está escrevendo isso. E em vez de botar lá, e João, ele, em vez de falar de mim mesmo, ele fala, aquele a quem Jesus amava. Eu acho legal isso. Você se identificar dessa maneira. Quantos aqui são aquele a quem Jesus ama? Você pode sempre falar isso também. Ele está falando dele mesmo, está se colocando na história dessa maneira, e diz, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena não vai correndo até eles e fala, Ele está vivo, Jesus vive. Não, não. Ela não presumiu uma ressurreição. Nenhum deles estava esperando uma ressurreição. E ela estava colada com Jesus o tempo todo. Ela era uma das seguidoras mais próximas, alguém que tinha uma paixão realmente genuína por Jesus. É o meu Salvador, é quem me transformou, é quem mudou a minha vida, mas morreu. E como qualquer outra pessoa morta, morreu, acabou, não tem mais jeito. Então ela trata Jesus como um corpo. Tiraram. Como alguém que vai lá e pega algo. Ele mesmo não pode fazer nada, ele é só um corpo. E depois, né, onde o colocaram? Jesus é só mais um objeto para ela. Ela não consegue entender que Jesus está em ação, que Jesus está ativo. E a Bíblia fala, Lucas vai escrever a respeito disso, mas eles não acreditaram nas mulheres. E o fato da Bíblia colocar, se Mateus, Marcos, Lucas e João pudessem, eles tirariam esse pedaço, porque eles pensam assim, se a gente quiser dizer que a coisa é séria, a gente não pode dizer que foi uma mulher que falou, porque o discurso das mulheres naquela época não era levado a sério. Mulheres não podiam ser testemunhas numa corte, num tribunal. O fato deles colocarem que mulheres viram, é porque foi exatamente isso que aconteceu. E eles escrevem dessa maneira, e eles falam, as palavras delas lhe pareciam loucuras, não podiam acreditar, por vários motivos, não faz sentido. Mas eles continuam, Pedro e o outro discípulo, você sabe quem é, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João achou importante colocar que ele era mais atlético do que Pedro. E colocou que chegou primeiro, mas ele também não se esquiva do próximo versículo. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faxilinhas ali, mas não entrou. Por que ele não entrou? Porque é um sepulcro. E você também não ia querer entrar. Esses são os caras que gritaram dentro do barco, é um fantasma. E eles não vão entrar?
a não ser esse cara. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. E depois o outro discípulo, que chegara primeiro, vamos lembrar, também entrou e ele viu e creu. A gente não sabe o que está acontecendo dentro de Simão, a gente não sabe como é que Maria Madalena está processando tudo isso, talvez daqui a pouquinho ela está tendo um encontro real com Jesus, mas esse é o momento que a Bíblia registra, ele mesmo, João, o cara que andou com Jesus nos últimos 3 anos e meio, que viu coisas extraordinárias, que amava Jesus e era amado por ele. João, quando foi que finalmente você acreditou? E não foi nos ensinamentos de Jesus. Não foi por causa dos milagres que ele realizou. Não foi na crucificação, que João foi o único que viu um pouco mais de perto. Mas foi quando ele viu um sepulcro vazio. E os seguidores de Jesus voltaram a acreditar na mensagem de Jesus, não porque o seu ensinamento era muito bom, não porque a mensagem era muito boa, não porque viram Jesus acalmando uma tempestade, mas os seguidores de Jesus se reengajaram por causa de alguém que eles viram morrer, mas que agora está vivo diante dos seus olhos. Hoje eu quero lembrar essa verdade para você, é assim que começou, a mensagem única da igreja primitiva era simplesmente essa. Leia a sua Bíblia. Lucas faz questão de registrar no livro de Atos que essa era a única mensagem pregada. Os mesmos seguidores de Jesus que estavam morrendo de medo, depois que Jesus morreu, pensando, vão nos matar também, do mesmo jeito que o mataram. Após a ressurreição, a Bíblia diz que eles entram pelas ruas de Jerusalém e começam a proclamar, não o sermão da montanha, não as parábolas, não os ensinos de Jesus, mas eles proclamam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. A mensagem deles era simples, rápida, muito melhor do que a minha, era de 3 pontos com apelo no final. A mensagem sempre era a mesma, vocês o mataram. Eles estavam falando para o povo judeu. Em segundo eles falavam, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou. O terceiro ponto é o mais importante de todos para eles, nós vimos. E o quarto é o apelo, agora vocês têm que se arrepender. Aí veja um trecho da sua mensagem, Pedro está falando, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Logo após o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, as pessoas estão impressionadas com o que está acontecendo, a igreja está começando a acontecer, e Pedro tem o mesmo discurso, portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso era grande demais para qualquer judeu ouvir, mas é naquele dia que quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. E a Bíblia fala que quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? O Messias realmente veio e nós não o reconhecemos. Ele realmente era quem ele dizia ser, mas não apenas isso, ele morreu. Pagou um preço por minha causa e está vivo, ressuscitou. O que a gente faz? Pedro diz, arrependam-se. Que significa mude a maneira de pensar e mude a direção. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Que alguém diga glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo resolve esse grande mistério da história, que é como a igreja sobreviveu. Por que ela existe até hoje? Não faz sentido. Como é que ela nunca parou de crescer? Como é que hoje 1/3 do planeta chama esse carpinteiro judeu de Senhor? E não era porque ele tinha simplesmente algo maravilhoso para contar. Não é porque os seus discípulos, depois da sua morte, quiseram manter viva a sua mensagem. Porque quando Jesus morreu, não existia nenhum crente. A Bíblia fala que todos deixaram de acreditar. Não havia mais uma pessoa que cresce nele. Eles gostariam de dizer diferente, com certeza. Eles queriam poder escrever os evangelhos dizendo, nós nunca deixamos de acreditar.
E no terceiro dia nós estávamos todos em volta do sepulcro. Tinha uma banda para tocar um louvor com a gente. Tinha as faixas, uma festa. E estávamos todos nós. O sol estava começando a aparecer. A gente começou. 10, 9, 8. Não. Ninguém estava esperando. Ninguém necessariamente estava crendo. A ressurreição de Jesus Cristo explica não apenas o grande mistério da história, mas outro grande mistério, que é o perdão dos pecados. O que isso significa para nós? Porque Ele foi crucificado e ressurgiu. Significa que se você é um cristão, a sua esperança não é vã. Quando Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, isso quer dizer que para mim e para você existe uma ressurreição e existe uma vida. Glória a Deus. Significa que as pessoas que você perdeu, as pessoas que você tanto ama, se o que Jesus disse é verdade, você se reencontrará com elas outra vez. Eu já disse isso algumas vezes, mas é tão forte no meu coração. Eu não sei se você concorda, mas se alguém é capaz de prever ou predizer a sua própria morte e a sua ressurreição, e acontece exatamente como aquela pessoa previu, ela pode falar o que for que eu vou acreditar. Não importa. A razão pela qual você pode confiar que Jesus ressuscitou dos mortos, não há outra explicação, porque hoje nós sabemos sequer que Ele viveu. Não faria o menor sentido hoje existir cristianismo. Você nunca teria ouvido falar. Talvez ele seria mais uma pessoa muito pequena na história, se apenas tivesse vivido durante 3 anos e meio o ministério e morreu. Eu só e você só conhecemos Jesus, não apenas porque Ele viveu e morreu, mas porque Ele voltou a viver, porque Ele ressuscitou. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou porque Mateus, entenda o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo apenas a Bíblia diz, esse homem é real, esse homem existiu. Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Paulo e várias testemunhas oculares nos disseram isso. Essa é a razão pela qual não importa se você se ofendeu na igreja, não importa se você já fez negócios com crentes desonestos, não importa os exageros que você viu ao crescer na sua família cristã, não importa o que você viu de hipocrisia na igreja, não importa as orações sem respostas, ou qual decepcionado você ficou com Deus. Eu digo a você nessa manhã, eu acho que você deveria repensar a sua fé e começar a seguir a Jesus ou voltar a segui-lo. Não pelo que Ele ensinou, mas porque de fato Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou. E foi visto por aqueles que o conheciam muito bem. Lucas diz em Atos que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois que havia morrido. Pessoas que viram Ele ressurreto. E os seus seguidores, que levaram a sua mensagem mais tarde, homens que eram medrosos, estavam agora sem nenhum medo da morte e morreram mais tarde, não pelo que eles acreditavam, que hoje em dia muita gente faz isso, é capaz de morrer por aquilo que crê, por aquilo que acredita. Eles não morreram apenas por aquilo que eles acreditaram, eles morreram pelo que eles viram com os seus próprios olhos, um ressurreto Salvador. E eles vão tentar traduzir para mim e para você da melhor maneira possível. João, por exemplo, vai escrever: porque Deus tanto amou, Emerson, pode subir, o mundo, diga, Deus me amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê na sua palavra, o que crê nos seus ensinamentos, o que crê nas suas ideias, o que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você é um cristão, você pode viver com a confiança que sim, as suas orações importam para Deus, a sua fidelidade importa para Deus, a sua generosidade importa para Deus, a sua intimidade importa para Deus. E se você não é um cristão, se você nunca colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, eu digo para você nessa manhã, você deveria fazer isso, porque ninguém mais tem as palavras de vida eterna.
Então hoje eu quero lhe oferecer um convite que tem sido oferecido pelos últimos 2000 anos. E eu vou fazer uma oração com você. Talvez para alguns ou para muitos. Para você que está vendo a gente pela internet, para você que está ouvindo e Deus, muito melhor do que eu, está falando ao seu coração. É uma oração para a sua salvação. Mas ouça, a oração não é o que salva você. Ela só revela a sua fé em Deus. É a sua confiança, é a sua disposição de continuar confiando em Deus, que muda a tua vida completamente. Se você começar a ter comunhão com o Pai, você vai perceber que qualquer outra coisa é uma qualidade de vida muito inferior. No final da história, Jesus, depois de morrer, ele ressuscita, ele fica mais um pouco com os seus discípulos, ele deixa algo muito importante, o Espírito Santo é prometido e é ministrado. E finalmente a Bíblia diz que um monte de gente vê Jesus fazendo algo que eu não vejo a hora de acontecer comigo. Jesus voa. Quem é que já sonhou que estava voando alguma vez? Levanta bem alto assim a sua mão, porque é bastante gente. Quando você acordou, você pensou assim, legal isso. Ou você pensou, não gostei, fiquei com medo. A maioria de nós gosta da ideia, né? Eu falo isso para todo mundo, que esse é um sonho que eu tenho. O mais perto que eu cheguei desse sonho foi que eu saltei de paraquedas 4 vezes. Mas não é voar, né, gente? É cair vertiginosamente. E eu acho que eu já mostrei uma vez aqui esse vídeo, que é um barato. Eu curti muito, estabeleci como condição para ser pastor nessa igreja, tem que saltar de paraquedas também. Quase todos já foram, só falta um. Mas a gente está de olho nele. E a sensação de você estar no ar, né? Mas a gravidade imediatamente suga e puxa você. Mas Jesus, ele faz o contrário. Ele sai dessa terra e vai subindo. E no livro de Tessalonicenses diz que isso vai acontecer comigo e com você. Que nós vamos ter um encontro com o Senhor nas alturas. Você realmente crê nisso? Que esse momento vai chegar e todo o Novo Testamento vai falar de um lugar chamado céu. Pedro, ele acredita no céu. João acredita no céu. Tiago acredita no céu. Acredita porque viram Jesus revelar o céu para eles, como um lugar real para o qual eu e você estamos destinados. É por isso que eles não têm o menor medo da morte. O que vem em seguida é maravilhoso. E quando chegar no fim da sua vida aqui, ele continua dizendo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele tem um lugar para você. Há uma canção que a gente canta aqui que diz, eu sei que em teus braços existe um espaço para mim. Deus sempre está com os braços abertos esperando você, para voltar para Ele, para começar com Ele, e um dia para se encontrar de fato com Ele. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa simples oração? Antes de você voltar para casa, eu vou demorar mais 1 minuto e você vai poder sair. Mais uma vez, não é essa oração que salva você. Se você está em casa e desejar fazer essa oração conosco, feche os seus olhos. Todos. Faça essa simples oração. Você pode repetir uma oração comigo? Mesmo que você já seja de Jesus há 50 anos. Mas acompanhe aqueles que estão hoje tomando essa decisão pela primeira vez. Diga assim, Pai, eu creio que Jesus é o teu Filho. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. E eu creio que Ele ressuscitou e foi visto. E nesse momento, eu decido confiar completamente, colocar toda a minha fé na sua morte na cruz, como pagamento, como resgate pelo meu pecado. Vem morar
no meu coração. Eu quero ser seu filho. Eu te amo. Eu sou grato. Eu quero viver o resto da minha vida seguindo Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de receber essa simples instrução, essa simples verdade, mas que transforma tudo na nossa vida. Obrigado pela salvação. Nós nunca mereceremos, mas pela tua graça nós recebemos. Nós te agradecemos por esse amor tão grande, tão maravilhoso, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, se hoje você decidiu começar a sua vida com Jesus, eu queria que você, antes de ir embora, vou pedir a algumas pessoas do Start para vir aqui para frente, por favor, e procurar uma dessas pessoas e dizer: olha, hoje eu quero começar a minha vida com Jesus. A gente vai te dar uma assistência, ajudar você no que você quiser, no que você precisar. Se você hoje rededicou a sua vida a Jesus, coloca Ele em primeiro lugar. Você já ouviu essa expressão? Eu estou repensando isso. Qual é a sua prioridade? A gente fala de prioridades, fala Deus em primeiro lugar, depois família, negócios, trabalho, igreja, ministério. Eu estava lendo algo que me chamou a atenção. Eu acho que Deus não quer ficar no primeiro lugar. Eu acho que quando a Bíblia faz buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, eu acho que é mais ou menos isso. Deus não quer estar no primeiro lugar. Ele quer estar no centro de tudo que você é e você faz. Porque se a sua família está em segundo lugar, Deus tem que estar completamente no meio daquilo tudo ali. E a sua família precisa fluir a partir do que Deus falou, do que Ele estabeleceu na sua vida. Coloque Ele no centro da sua vida. Coloque Ele no centro de tudo que você faz. Ame a Deus, ame as pessoas, faça discípulos. E é isso aí. Deus abençoe. Um bom dia para você e até a próxima.